Olá, hoje eu vou falar de Abacuque 2, que fala a resposta de Deus. E o texto inicia dizendo: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. O capítulo 2 inicia com o profeta Abacuque apresentando uma segunda indagação sobre o fato de Deus, que é um Deus justo, um Deus soberano, usar o povo inimigo, extremamente perverso, como instrumento de julgamento sobre a cidade de Judá. Ao mesmo tempo, ele expõe que permaneceria em alerta à espera de uma resposta que o Senhor Deus o enviaria, e que sobre isso ele ficaria no posto de vigília, de sentinela, para contemplar a chegada da resposta do Senhor, pois isso o ajudaria a saber como responder ao Senhor caso ele fosse reprovado, repreendido por Deus. Isso porque nesta época o profeta, ele era, na verdade, um oficial do reino. Ele tinha a incumbência de dar ao rei as notícias que o Senhor tinha para aquele povo e levar as indagações, as lamúrias, os pedidos que o povo tinha para Deus. E quando ele diz que vai se colocar no posto de vigília, esse posto ele pode ser tanto físico, o lugar onde ele fica vigiando o que está para acontecer, quanto um estado de espírito, de adoração, de oração, de quebrantamento e para invocar o nome do Senhor. Fato é que o profeta Abacuque, ele diz que para saber a resposta do Senhor, por que ele vai usar um povo mais ímpio do que a impiedade de Judá, que são os caldeus, que é um povo vindo da Babilônia, para tratar com o povo de Judá. E o texto continua: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Então a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aqui, em sua espera, Abacuque, ele acaba ouvindo a resposta do Senhor Deus sobre a indagação que ele fez. E nela, o Senhor o adverte que a justiça divina, ela triunfará. Ele ainda o dá a incumbência de registrar a visão e a explicação que Deus o dará daquilo que ele estiver mostrando, pois a resposta de sua indagação ecoaria pela eternidade. Primeiro, porque Deus é quem controla o destino das nações. Segundo, ele usa quem ele quer para cumprir o seu desejo, até mesmo os arrogantes, para disciplinar o seu povo, o povo do seu amor, que é Judá. E terceiro, depois de tudo, ele trata daquele que foi usado como instrumento de julgamento. Tudo isso deveria ser registrado de forma nítida para pendurar a passagem do tempo e de geração de geração, uma vez que as palavras ditas pelo Senhor, essas nunca mudam, e elas deveriam ser expostas, de modo que qualquer pessoa que passasse as visse e as pudesse ler e guardar no seu coração. E o texto continua dizendo: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho,
é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta. Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Aqui, Deus inicia a explicação da visão dada a Abacuque, revelando, primeiro, que por serem os caldeus, o povo babilônico, um povo orgulhoso e arrogante, a sua alma, o seu ser, não é reta dentro deles. E dois, por não serem reto, a sua conduta ela não é justa. Ela não está de acordo com os desígnios de Deus, mas elas se originam de si mesmos, de si próprios. E terceiro, quanto ao justo, ao homem que teme a Deus, este anda pela fé, confiado no Senhor. Então, contrapondo tudo isso, estão os caldeus, cuja maior honra que sentem é dominar todas as demais nações, e o povo de Deus, que deveria ter como honra servir e seguir os propósitos de Deus, mas coisa que no momento eles estão deixando passar despercebidos. E este rompante do povo caldeus, a maior honra deles é acumular nações dominadas cada vez mais e mais. É um anseio que jamais se farta, assim como um cemitério jamais se farta de receber em seus túmulos os corpos das pessoas mortas. É uma fome que não se acaba. E o texto continua dizendo: não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívida. Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhe servirá tu de despojo? Visto que despojaste muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue do homem e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Na sequência, o Senhor Deus denuncia os que adquirem riqueza de forma desonesta, tomando bens que não os pertenciam como empréstimo, mas um empréstimo que nunca é devolvido, que nunca é pago. E estes sofreriam pelas iniquidades que cometeram, pelos um sofrimento que seria imposto pelos caldeus, o povo da Babilônia, povo que depois de ser utilizado como instrumento divino para o julgamento de Judá, também receberia da parte de Deus julgamento pelas suas próprias ações. Isto levaria os povos que por eles foram conquistados a cantarem canções e provocações e zombaria, pelo fato deles agora estarem vivenciando aquilo que eles outrora já vivenciaram, que é o fato de serem agora desonrados, abatidos pelos caldeus. E diz também: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Aqui, o capítulo 2 começa a expor que os nobres e os ricos, aquilo que eles fizeram para sobressair sobre as demais pessoas da cidade, que foram construir as suas casas de forma suntuosas e segura, a partir de ganhos desonestos,
eles ainda colocavam essas casas que eles construíam em lugares altos, tanto no que se refere ao espaço geográfico, que era para proporcionar uma maior segurança e privacidade em suas casas, quanto socialmente, que era por representar um lugar em que nem todas as pessoas poderiam ter acesso a elas, a não serem as que estivessem no mesmo nível social que elas. E por causa disso, os israelitas diriam ais, ou seja, profeririam gritos de luto. Isso porque, em um dado momento, o povo se rebelaria contra aquela situação e agiria contra eles, fora o povo de fora que estaria chegando para invadir aquela terra. E segue o texto: ai daqueles que edificam a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O segundo ai seria proferido por aqueles que cometeram crime de construir cidades e casa sobre o cansaço, sobre a dor e o sofrimento do próximo. Atos de malícia, injustiça, perversidade desenfreada de umas pessoas contra as outras. E o Senhor não se alegra disso. E quando ele julgasse os que agiram com essa maldade em Judá e pelos caldeus na Babilônia, as nações oprimidas exaltariam a glória do Senhor, reconhecendo que só o verdadeiro Deus julga e pode exibir sua glória e majestade entre todas as nações. E prossegue: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice na mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Aqui apresenta um terceiro ai, que seria proferido pelo homem, principalmente em Israel, em Judá, que é o homem que embebeda o seu próximo, de modo que este fique tão bêbado que acaba expondo publicamente a sua vergonha, ou seja, aquilo que deveria ficar guardado, aquilo que deveria se manter privado, para roubar os seus pertences. Essa atitude faria com que a ira de Deus recaísse sobre eles próprios. No caso dos caldeus, significaria que toda a glória e fama que eles construíram para si se transformaria em vergonha perante as demais nações. Perderiam o respeito diante delas. A Babilônia deixaria de ser um lugar de beleza e glória e se tornaria como o Líbano, que teve as suas florestas devastadas pelo fogo, a ponto de ser totalmente desabitada pelos animais que ali refugiavam. E por fim o texto continua dizendo: que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice? E a imagem de fundição que ensina a mentira para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos?
Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso o ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui, o capítulo 2, ele encerra com o Senhor dizendo ao profeta Abacuque que ele condena os que fazem ídolos e o adoram como deuses, pois este nada podem fazer pelo homem, que ele condena a prática da idolatria dos caldeus e a idolatria que estava sendo praticada também ali em Judá. E o Senhor expõe que as imagens e escultura, os ídolos, embora sejam objetos imponentes, que muitas vezes sejam adornados com ouro e outros metais preciosos, estes não possuem vida. Eles são completamente inúteis para guardar e agir em favor do homem. De diferente modo é Deus, que é o Deus verdadeiro, que fala, que age, impõe a sua vontade sobre os homens da terra. Sendo assim, ninguém está apto a questionar a Deus ou as suas ações, uma vez que Deus é eterno e autossuficiente. Ele não dependeu de ninguém que o fizesse. Essa foi a resposta que Abacuque encontrou no Senhor, junto com a visão que ele teve. Uma resposta que traz muitos ais a serem ditos pelo povo de Judá, que depois também será dito ali na Babilônia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa mensagem possa falar aos nossos corações. Faça sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.